Ritos processuais. Quando falamos em ritos processuais ou procedimentos processuais, a gente deve saber que na Justiça do Trabalho é um pouco diferente o regramento que nós temos sobre isso. Justamente porque na Justiça do Trabalho, o rito processual, ele é determinado com base no valor da causa. Então, é o valor da causa que determina por qual rito processual irá tramitar aquele processo. Então, nós podemos afirmar com base nisso, em uma tabelinha que eu fiz aqui para vocês, como que funciona aqui na Justiça do Trabalho. Veja comigo na tela. Rito sumário. O rito sumário será utilizado na Justiça do Trabalho quando estivermos falando de ações com até 2 salários mínimos. Rito sumaríssimo será utilizado na Justiça do Trabalho quando estivermos falando de ações acima de 2 e até 40 salários mínimos. E o rito ordinário será utilizado quando estivermos falando de ações acima de 40 salários mínimos. Pois bem, com base nesse panorama, com base nessa visualização aqui, você poderia me questionar o seguinte: Priscila, já entendi, então o valor da causa é que vai determinar por qual rito vai tramitar o processo. Sim, só que você deveria também tomar nota de que o processo, não é? Ele tem algumas peculiaridades quando ele for tramitar pelo sumário, pelo sumaríssimo ou pelo ordinário. Alguns trâmites específicos exigem cada rito tem a sua peculiaridade. Não com o objetivo de esgotar o tema, mas vou trazer para vocês aqui algumas peculiaridades diretas, mas que são recorrentes em prova. Então, quando a gente pensa no rito sumário, pouco utilizado, alguns doutrinadores já defendem até a extinção deste rito, mas não foi extinto ainda. No rito sumário, por ser até 2 salários mínimos, é um rito que objetiva a celeridade. E justamente por objetivar a celeridade, nós temos uma limitação quanto à possibilidade, não é? Recursal. Então, no rito sumário, nós temos que não cabe recurso da sentença proferida. Mas, Priscila, foi proferida uma sentença. Desta sentença, como regra, não cabe nada. Como regra, não cabe nada. Contudo, a corrente majoritária entende sobre esse tema que, da sentença proferida no rito sumário, torna-se possível a parte se valer de um recurso extraordinário diretamente ao STF, máximo ali, né? Por violação à Constituição. Então, no rito sumário, podemos sim falar sobre o cabimento de recurso, mas em um critério de exceção e quando houver somente violação à Constituição Federal, o que vai desafiar a possibilidade do cabimento do recurso extraordinário ao STF. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, pessoal, torna-se cabível, não é? É recurso das decisões proferidas. Mas aqui, diferentemente do sumário, a nossa peculiaridade aqui é atinente à parte. Não é qualquer parte que é aceita no procedimento sumaríssimo. Tem algumas partes que não poderão ter as suas ações tramitadas no sumaríssimo, mas tão somente no ordinário. Diante do quê? Diante da figura aqui envolvida. Quando estivermos falando no sumaríssimo de administração pública direta, autárquica e fundacional, ou seja, União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquias e fundações, para essas figuras, a ação que envolver essas figuras no polo, a ação deverá necessariamente tramitar no rito ordinário, não podendo tramitar no rito sumaríssimo. Informação super importante. Priscila, e se eu propuser uma ação no rito sumaríssimo e colocar como parte a administração pública, a União, ou o Estado, ou o município, e colocar como rito sumaríssimo? Essa ação vai ser extinta, sem resolução de mérito, porque só pode ser parte, não é? No rito sumaríssimo, em caráter aqui, pensando nessas possibilidades, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Sociedade de economia mista e empresa pública podem ser partes no rito sumaríssimo? Podem. Elas não têm esse benefício que tem a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, as autarquias e fundações. Mas estas figuras que têm essa prerrogativa, a ação necessariamente deve tramitar pelo rito ordinário.
Então, essa é a grande peculiaridade do rito sumaríssimo, não é? Além disso, eu trago uma outra peculiaridade recorrente em prova: o número de testemunhas. E aqui eu já vou aproveitar para falar de todos os ritos. No rito sumário, nós temos um limite quanto ao número de testemunhas. Nós admitimos até 3 testemunhas para cada parte no rito sumário. No rito sumaríssimo, nós admitimos até 2 testemunhas para cada parte. Mas, Priscila, o rito sumaríssimo tem um valor maior que o sumário e um número menor de testemunhas, é isso mesmo. No rito sumaríssimo, nós só admitimos 2 testemunhas para cada parte. E no rito ordinário, 3 testemunhas para cada parte. A grande questão no rito sumaríssimo é que vocês devem saber, tanto no sumaríssimo, como no sumário, como no ordinário, as testemunhas elas comparecem independentemente de intimação aqui no processo do trabalho. Então, as testemunhas devem comparecer independentemente de elas serem intimadas. O grande problema que surge quando elas não comparecem. E esse problema pode surgir no sumaríssimo. Porque o que acontece? Nos demais ritos, quando a testemunha não comparece, o juiz tem a possibilidade de adiar a audiência, redesignar para nova data e determinar a intimação da testemunha. Mas no rito sumaríssimo, para que o juiz determine a intimação da testemunha sob pena de condução coercitiva, a legislação exige que o juiz peça à parte a prova do convite. Ou seja, o juiz irá olhar para a parte e dirá: posso intimar a sua testemunha, sem problemas, já que ela não compareceu de forma espontânea. Mas para isso, eu preciso que você prove que você a convidou. Então, você pode ter uma carta, um AR, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail demonstrando o convite feito à testemunha. Se você não provar que convidou a testemunha, nesta situação, a audiência seguirá sem que a testemunha seja intimada. E o juiz vai ouvir as testemunhas que ali estão presentes. Agora, se você provar que, de fato, você convidou a testemunha, então você prova, ela, não, olha, excelência, eu convidei a testemunha, está aqui, ela respondeu, ela confirmou. Nesta situação, tendo sido feita a prova do convite, o juiz vai então determinar a intimação da testemunha, sob pena de condução coercitiva, e a redesignação da audiência para outra oportunidade a ser determinada ali. Ok? Então, essas 2 peculiaridades do rito sumaríssimo são muito importantes. Com relação à testemunha, que exige a prova do convite para que ela seja, então, intimada, já que não compareceu espontaneamente. A questão da limitação das partes, que quando se tratar da administração pública direta, autárquica e fundacional, não pode tramitar pelo rito sumaríssimo. E no rito sumário, a limitação especial que nós temos aqui, devemos mencionar, não é? É uma limitação quanto à possibilidade recursal, já que, como regra, não cabe recurso. O rito ordinário, ele é o rito mais complexo, não é? E, portanto, acaba abarcando o maior número de possibilidades, justamente por ser um rito mais complexo e também os processos costumam ser mais longos, até mesmo por envolver um valor mais elevado aqui, ok? Com isso, vimos algumas peculiaridades dos ritos sumário, sumaríssimo e o ordinário aqui no processo do trabalho.